Sabe aquela pergunta clássica? O que nos define? Será que é a nossa autonomia, a nossa vontade? Ou será que a gente é só um produto da cultura? Bom, hoje a gente vai explorar uma resposta bem mais complexa. E olha, muito mais fascinante, inspirada nas ideias do filósofo Edgar Morin. Vamos mergulhar nos 3 circuitos que moldam quem a gente realmente é. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Filósofos, cientistas, artistas, todo mundo tenta responder isso há séculos. E geralmente as respostas acabam caindo em 2 lados bem opostos. De um lado, tem aquela crença de que o indivíduo é autônomo, sabe? O mestre do seu próprio destino. Do outro lado, vem a ideia de que nós somos, na verdade, um produto da sociedade onde a gente vive. Mas, e se isso for uma falsa escolha? E se a resposta de verdade for algo muito mais interligado e francamente surpreendente? Então, vamos lá. Vamos mais a fundo. Para a gente conseguir superar essa divisão, a gente precisa abandonar aquela ideia de causa e efeito em linha reta, sabe? A gente tem que adotar um modelo de pensamento totalmente novo. E a chave, segundo Morin, está justamente aqui. A resposta não é linear, ela é um circuito recursivo. Pensa num ciclo, onde os efeitos acabam virando as causas, e um alimenta o outro o tempo todo. Não é uma linha reta, é mais como uma dança constante, uma criação mútua. E essa dança toda começa com o que ele chama de a grande trindade humana. Esse é o nosso circuito externo, é a relação entre nós, a sociedade e a nossa espécie. Olha só essa imagem. Aqui está a nossa primeira grande trindade. A gente existe ao mesmo tempo como indivíduos únicos, como membros de uma sociedade e, claro, como parte da espécie humana. O ponto crucial aqui é o seguinte: nenhum desses elementos consegue sobreviver sozinho, isolado. E o circuito funciona mais ou menos assim. A sociedade nos dá as ferramentas, tipo a linguagem, que nos permitem ser indivíduos. Aí, por nossa vez, as nossas interações do dia a dia, elas regeneram a sociedade. E, biologicamente falando, a gente garante a continuidade da espécie. É um paradoxo muito poderoso, né? Nós somos 100% indivíduos e, ao mesmo tempo, 100% parte da espécie. E tem essa citação que resume perfeitamente a essência dessa interdependência. A gente não é só uma engrenagem na máquina social, e também não somos indivíduos totalmente isolados. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, num fluxo que nunca para. Ok, entender essa dinâmica do nosso mundo exterior leva a gente a uma nova pergunta, né? Como é que essa ideia de circuito se aplica ao que acontece dentro da nossa cabeça? E é isso que nos leva ao nosso segundo circuito, o circuito da mente. É ele que vai explorar como nascem os nossos pensamentos, as nossas ideias e até a nossa própria consciência. O fluxo é o seguinte: o nosso cérebro, que é o nosso hardware biológico, ele gera a mente, que seria o software da consciência, das ideias. Essa mente, então, produz a cultura, a arte, a ciência, todo o conhecimento, e é aí que o circuito se fecha. A cultura que a gente cria volta para moldar e desenvolver as nossas mentes. E olha, essa é uma ideia bem radical. A mente humana não é um sistema fechadinho dentro do crânio. Ela se estende para fora, ela se entrelaça no conhecimento e nas histórias que estão ao nosso redor. A gente literalmente pensa com a nossa cultura e através dela. E agora, finalmente, a gente chega no circuito mais íntimo de todos, a trindade que governa o nosso universo interior. É bem aqui que acontece aquele cabo de guerra psicológico que define o nosso comportamento. Dentro da gente tem 3 forças que estão conversando o tempo todo. A razão, que é a nossa bússola lógica. O afeto, que é o universo das nossas emoções. E a pulsão, a força bruta dos nossos desejos mais primitivos. E essa relação ela é tudo menos simples. Às vezes, essas forças trabalham juntas, em harmonia. Outras vezes, elas entram em conflito direto, tipo a razão tentando frear o impulso. É dessa tensão constante, desse cabo de guerra interno, que a nossa personalidade vai surgindo. Certo. Então, qual é o resultado quando a gente junta esses 3 circuitos? O social, o mental e o psicológico. O que é que emerge dessa sinfonia toda? A grande conclusão é esta: a identidade humana não é uma coisa fixa parada no tempo, é um sistema dinâmico. Nós somos essa sinfonia que resulta da interação constante entre o nosso mundo social, a nossa mente cultural e as nossas batalhas internas. O Morin deu um nome para isso, unitas multiplex, que significa unidade múltipla. E esse termo captura perfeitamente essa nossa condição paradoxal. A gente é um único eu,
Mas esse eu é composto por uma multiplicidade de forças e processos que estão dialogando o tempo inteiro. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a nossa identidade é essa dança complexa de circuitos, então o autoconhecimento talvez não seja encontrar uma resposta final para quem eu sou. Talvez seja sobre aprender a arte de navegar, de equilibrar e de conduzir essa dança infinita que nos torna, afinal, humanos.